Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Olá, bem-vindos de volta ao Mulher Podcast, de médico para médico, o novo podcast dos ginecologistas e obstetras de todo o Brasil. Eu sou o Dr. Luiz Steffen, diretor médico da Bezans Healthcare. Estou de volta aqui com o Dr. Eduardo Codioli, com a doutora Aline Marques. Vamos conversar hoje sobre os cuidados com a gestante no último trimestre. É quase que o epílogo que você mencionou, né? O epílogo é quando nasce, mas a gente ainda tem mais 3 meses de cuidados especiais, tá? Alguma coisa que a gente deve prestar atenção em relação, por exemplo, ao trabalho de parto prematuro? Quais são os cuidados mais importantes nesse último trimestre? Estamos chegando perto do nascimento dessa criança. Olha, na verdade, o cuidado ao trabalho de parto prematuro começa lá atrás com a identificação de quem tem risco, né? Existe no segundo trimestre o ultrassom morfológico, que a gente chama mais a medida do ultrassom do colo, e se tem colo curto, a gente tem que prescrever a progesterona, tá? E às vezes a gente tem que fazer ciclagem, às vezes a gente tem que colocar pessário, na prevenção do trabalho de parto prematuro. Mas também é muito importante a valorização dos sintomas da mulher. A gente sabe que cólica, todas as mulheres grávidas têm, porque o útero é um órgão oco, conforme ele vai dilatando, então todo órgão oco com músculo liso, quando dilata, ele contrai, é uma resposta fisiológica. Contrai, tem dor, ela refere a essa dor. Diferenciar a dor que é efetiva para trabalhar o colo, provocar mudanças no colo do útero e desencadear um trabalho de parto, versus a dor que é inefetiva, as contrações de treinamento, as contrações de Braxton Hicks, é que diferencia um excelente obstetra, um obstetra que precisa de treinamento e até mesmo a dificuldade clínica que é fazer esse tipo de diagnóstico. Então hoje a gente pode lançar mão, né? Existem biomarcadores que a gente pode pesquisar que indiquem trabalho de parto prematuro, existem a questão do ultrassom do colo do útero, mas também tem a famosa mão. A mão e dinâmica uterina. Valorizar a queixa do paciente. Porque quanto mais precoce você fazer uma intervenção para prevenir o trabalho de parto prematuro, maior a chance de sucesso. Como toda a medicina, né? Quanto mais precoce você diagnostica uma doença, você faz a intervenção, maior a chance de sucesso. Eu vejo dessa forma, né? Concordo. Eu acho que a gente só consegue prevenir o que a gente diagnostica, né? Então, a gente, primeiro de tudo, precisa entender o que está acontecendo antes daquilo estar tarde demais. Em trabalho de parto franco, raramente a gente consegue falhar, mesmo com medicação, mesmo que ela interne para fazer a tocose. Agora, se a gente percebe que tem alguma coisa dando errado ou nesse caminho, a gente consegue mudar estilo de vida, pedir para ela dar uma acalmada antes, entrar com algumas medicações que possam deixar esse útero mais relaxado, tá? E se realmente evoluir para trabalho de parto prematuro, aí a gente vai ter que internar e tentar inibir esse trabalho. E a gente não pode esquecer do exame de urina da urocultura, né? Urina 1, urocultura, pelo menos uma fita de urina que você tem para fazer se você não tiver urina 1, urocultura disponível, porque a infecção urinária é extremamente frequente e uma causa totalmente tratável de desencaminhamento de parto prematuro. Você sabe que, e é interessante, às vezes a paciente pede, o colega no pré-natal pede o exame de urina, pede a urocultura, só que ele vai ver daqui a um mês. E o paciente fica com um mês com a infecção. Então, é muito interessante, em sistemas de informação que a gente tem, o exame de urina alterado, ele desencadeava uma mensagem para o médico para fazer o recall dessa paciente. Volte antes, que você precisa ganhar um remédio. Né? Então, eu acho que é interessante essa observação. Também examinar, né? Às vezes uma vaginose, uma infecção ali facilmente tratável no momento da consulta do terceiro trimestre. Isso mesmo. Perfeito. Eu me lembro que a gente discutiu nos episódios anteriores, falamos de anemia, falamos de hipertensão, falamos de pré-eclâmpsia. Gravidez é um momento importantíssimo do ponto de vista de sobrecarga cardíaca, né? Então a gente tem as manifestações hemodinâmicas que vão acontecer ali, no aumento de volume sanguíneo, e até porque ela vai perder muito sangue depois, você já mencionou isso nos episódios anteriores. Ela tem uma queda de pressão arterial, né, essa alteração hemodinâmica por conta da resistência vascular, tem aumento de frequência, tem aumento de débito.
Durante o trabalho de parto puerpério, então vai ocorrer também um aumento adicional desse débito cardíaco, de pressão e tudo mais. Enfim, que cuidados a gente precisa ter, que atenção a gente precisa dar a esse aspecto durante a gestação, e principalmente agora que estamos aí no terceiro trimestre? Eu acho que o principal é orientar o paciente que isso é normal, né? Que é normal que ela se sinta cansada no final, né? Que é normal que ela tenha palpitação, tá? E que ela vai ter que deixar de fazer algumas coisas, né? Não vai conseguir trabalhar plenamente até o último dia de gestação. Gravidez não é doença, mas uma mudança de uma condição física. Forçando ela a dar uma acalmada, porque tem gente que tenta ir até o final. E eu sei que deve ter, inclusive, muita gente que foi. Eu parei 4 dias antes, né? Porque rompeu minha bolsa, então assim, eu acho que eu ia um pouco mais. Mas o corpo tentando fazer a gente parar. Então, eu acho que são mudanças fisiológicas que, na paciente, claro, não cardiopata, né, a gente pode lidar numa boa, cada uma respeitando o seu ritmo. Uma paciente atlética vai ter muito menos sintoma, mas isso vai acontecer com todas, né? Inevitável. Nossa carga, né? Está extremamente aumentado o volume de corrente sanguínea que a gente tem no final do terceiro trimestre. É quase o ciclo, né, que a gente tem durante a fisiologia normal. Então, com raras exceções, que são pacientes rapidamente cardiopatas, a gente vai conseguir levar essa gestação agora no terceiro trimestre, com o corpo pedindo para você parar um pouquinho. Mas acho que não ia pedir para... É muita maldade eu pedir para ela parar de fazer tudo que ela quer. Eu acho que o corpo vai dar conta do que ela consegue e do que ela não consegue fazer. Mas é muito normal que isso aconteça. Vai ficar ofegante, vai ter palpitação, não tem mais posição. E a gente vai ter que lidar com isso de forma intensiva. E é importante a gente orientar coisas básicas, né? Por exemplo, na hora de deitar, sempre deitar em decúbito, nunca com a barriga para cima, né? Porque isso piora essa condição, né? A gente orientar também que essa hemodiluição, né? O que acontece? A mulher acumula muito líquido no final. Né? Faz parte da defesa que Deus, Alá, Buda, Tupã, Oxóssi, seja quem for o criador do universo, que você acredita, que ela acredita, né? Ele fez para garantir a sobrevivência da espécie humana. Porque na hemodiluição, que a gente sabe que vai ter um evento hemorrágico, que a gente, na hora de perder sangue, não perde um sangue tão nobre, né? E a gente perca mais água do que sangue, né? Mas o preço dessa hemodiluição é justamente esse aumento no débito cardíaco, né? Você aumenta esse débito. E o mais importante é com essas orientações, dormir de lado, não forçar tanto a barra, para que ela consiga aguentar esse finalzinho, porque além da paciente ter essa sobrecarga, isso poder levar a um desgaste emocional, nós obstetras a gente também tem, né? Às vezes a gente entra na pilha, não aguento mais, e a gente acaba às vezes antecipando um parto que dava para esperar, né? Isso é muito importante ser dito, né? Parto de termo é parto com 39 semanas, né? A gente aprendeu lá atrás que a partir de 37 semanas era parto de termo, né? Não é mais prematuro, então tá bom, pode nascer. Não. Entre 37 a 39, hoje é termo precoce. E tem mais chances de entrar na UTI, sim, do que 39 até 41 semanas. Por outro lado, a gente não espera mais passar de 41 semanas. Né? Já está bem defendido. A pós-data vai só até 41 semanas. Não é para deixar a gestante passar de 41 semanas. Não é. Perfeito. Bom, a Aline mencionou aqui que tem muitas alterações, não é? Várias gestantes, muitas gestantes, né? Eu diria que quase todas, relatam dor no quadril durante a gravidez, principalmente nesse final. E essa dor a gente sabe que são causadas pelas mudanças drásticas que vão acontecer no corpo da mulher, né? Na preparação do parto, fazendo com que os tecidos da região, né, do quadril se relaxem para poder permitir essa movimentação, né? E também para sustentar o peso da barriga, coluna, etc. Tem alguma recomendação específica para esse alívio desse desconforto? Qual a melhor conduta nesse Isso começou lá na primeira consulta, no primeiro trimestre, que tem dia que ela sentou na sua frente e que ela vai ter que entender que o corpo dela vai ter que modificar completamente para passar uma cabeça pela bacia dela. Todos os órgãos que estão ali estão espremidos, porque tem uma barriga imensa, cheia de líquido, placenta, um bebê grande, que graças a Deus que não vai passar de uma vez, senão machucaria muito.
essas alterações, elas são milimétricas e elas começam a partir do 3º trimestre para que o evento final seja a saída do bebê de forma segura e sem lesão, ao máximo que o corpo consegue. Então, ela vai ter que ter, literalmente, né? A gente brinca que os ligamentos ficam frouxos para que a bacia possa abrir e acomodar seu bebê, para que ele faça essa passagem no momento que o útero começar a contrair de forma efetiva. Então, o alívio é de posição, é com exercícios, é com fortalecimento da musculatura que vai estar envolvida nesse processo, de todo o assoalho pélvico, né? É claro que quando chega no momento, a gente pode usar mão de alguns analgésicos, de tentativa de formas não medicamentosas, de alívio de dor, banho quente, massagem, bota o parceiro para trabalhar e fazer massagem nas suas costas o dia inteiro, maravilhoso. Agora, isso vai acontecer, precisa acontecer para que o bebê tenha espaço para sair. E vai da gente, ao longo desses 9 meses, construir com ela o copo cheio e o copo vazio. Você só dá tendo essa dor porque você chegou até aqui e isso vai ter que acontecer de alguma forma. E se fosse rápido, seria muito pior. Então, a gente tem que entender que o bebê não sabe que ela marcou cesárea, se assim for a vontade dela, né? Que as coisas estão acontecendo devagar, e que isso vai ter um mecanismo para acontecer. E todo dia foi mais um pouquinho. Todo dia está chegando próximo disso acabar, né? Isso eu acho que é construído com relacionamento médico-paciente, medidas não medicamentosas, fortalecimento, massagem e, quando muito necessário, medicação. Mas eu acho que não tem que ser sempre o primeiro recurso, né? Perfeito. Bom, chegamos no epílogo que você mencionou. Epílogo de episódio, esse é o 3º episódio, mas principalmente o parto. Criança nasceu. Continua os cuidados com a mulher? Temos que nos preocupar com a mastite, com uma infecção puerperal, com o lúpus puerperal. O que vem aí agora? Existe o trabalho de parto, né? Ele tem 3 fases, né? 4 fases. Tem a fase da dilatação, né? A fase da expulsão, tem a fase da dectação e tem um período crítico de Greenberg, que é 1 hora após o parto, né? Essa primeira hora pós-parto, ela tem que ser muito respeitada e valorizada, porque é onde as grandes desgraças da obstetrícia acontecem. Você sabe que em 2001, logo que eu me formei residente, eu fiz um trabalho e acho que 80% das mortes maternas no Brasil aconteciam nessa primeira hora pós-parto. Então, primeira hora é o crítico, é o período de ouro, é a hora de ouro, é dita a hora de ouro. Não só para prevenir a morte materna, mas também para criar o vínculo entre mãe e feto. Então, contato pele a pele, amamentação precoce, tudo isso hoje é muito falado, valorizado e até medido. É uma medida de performance em maternidade, é medir quantos pacientes você atendiu plenamente na hora de ouro, que é a amamentação, pele a pele, assim, e o objetivo é 100%. Agora, não acaba aí. Tanto que morte materna é aquela morte que acontece até 42 dias depois do parto, né? Porque a mulher, nesses 42 dias, 6 semanas, ela sai do estado gravídico e volta ao estado pré-gravídico, né? Ela demora 6 semanas para voltar ao normal, né? E aí entra uma coisa que eu falo para os pacientes, né? Ela reclama da posição da gravidez, reclama para andar, reclama que consegue dormir, etc. Eu falo, calma que você vai ver o que é amamentação. Que é o momento da história da maternidade, né? Porque a maternidade é a vida inteira, né? Não é só o período que ela dá à luz, né? A maternidade é pro resto da vida. Mas é o momento da maternidade, da história da maternidade mais intenso, que a mulher mais se dedica, né? E a amamentação, né? A amamentação não é fácil, por isso que é importante ela se orientar, ter o apoio na amamentação para evitar mastite. A principal causa de mastite é pega errada. E como é que se corrige uma pega errada? Orientando, né? E sim, sem dúvida nenhuma, o período puerperal ele é muito rico, muito florido, e deve ser valorizado, tanto que a gente não dá alta e tchau. A gente tem que ver o paciente regular, né, no pós-parto, para justamente poder orientar para que ela volte da melhor forma possível. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Depressão. Eu ia falar assim, todo mundo acha que a amamentação é uma coisa instintiva, mas o bebê não sabe mamar, aquela mãe nunca deu de mamar. Quando tem mais de um filho, as crianças não são iguais, senão a gente tirava a xerox do RG, ia ser tudo igual, mas não é. Né? Então, assim, vai ser diferente, a gente vai ter que aprender a lidar com aquilo. E começa que, acho que
tem uma romantização tão grande de, né, tudo tão lindo, tudo tão natural, tudo tão espontâneo. E não é instantâneo. Não é natural, né? Até porque o leite só desce depois de alguns dias. Aí você fala, eu vou deixar a criança chorando 3 dias? Daqui a pouco desce meu leite. Então, assim, não só em relação à alimentação, mas isso, quando a gente começa a colocar em jogo a falta de sono, a privação de sono que existe nesse período, toda a expectativa que ela tinha em relação a levar o bebê para casa, a gente entra num blues puerperal que é muito esperado, que é uma coisa passageira, mas que deve ser valorizada para entrar no caminho da depressão puerperal, que a gente tem que valorizar. Isso eu brinco que leva uma vida inteira, né, para criar uma criança, porque a gente tem que tomar conta da mãe, principalmente, que ela fica nesse lado totalmente esquecida do bebê que está ali, e de quem está em volta para ajudar. Então, existe sim, hoje em dia, uma preocupação muito grande com as pacientes em depressão puerperal, e você que está me ouvindo, que você dá tchau para sua paciente e fala, volta daqui 45 dias, peça para ela voltar antes. Não custa nada a gente conversar com ela, sentar e falar, e aí, tá difícil, tem um pouquinho de empatia, para sentir se ela tá precisando de medicação. Às vezes ela não vai falar isso para você. Vai da gente fazer esse diagnóstico nesse momento, e é muito, muito necessário, né? Claro que a gente não tá falando de casos extremos, de precisar separar o bebê da mãe, mas a depressão puerperal existe e ela precisa ser tratada assim. E às vezes as medidas são simples. Faz ela voltar antes, chama ela, tira ela de casa, faz ela sair de casa e vir conversar com você no pré-natal, ajuda muito. Perfeito. Bom, com essa última pergunta, então nós chegamos ao final do nosso terceiro episódio, mais um episódio do Mulher Podcast. Então, quero agradecer novamente a presença do Dr. Cordioli, doutora Aline, e agradecer aos nossos ouvintes que escutaram esse nosso bate-papo mais uma vez. Uma despedida para os nossos ouvintes ginecologistas obstetras de todo o Brasil. Gravidez é um momento lindo, né, na vida de todo mundo, porque as famílias ficam felizes demais e fazer parte disso é muito legal. Então, ouça sua paciente, converse com a gestante. O seu olhar vai fazer muita diferença em como ela vai encarar aquele momento de parto, que também é excelente, mas é um ponto na vida dela. Então, ele precisa ser ótimo para que o desenvolvimento daquela família ocorra de forma saudável. Preste atenção, você é parte importantíssima na criação de um ser humano. Eu acho muito bacana. Você sabe que eu trabalho com obstetrícia, trabalho com inovação, eu sempre gostei de olhar para o futuro, né? E fazer obstetrícia é um pouco disso, nós somos médicos do futuro. Porque se a gente garante que aquele filho nasça bem, e principalmente a mãe fique bem no final desse processo, para que ele seja bem criado, né? Que uma mãe faz toda a diferença na criação de um filho, a gente está garantindo o futuro da nossa espécie. Então, de alguma forma, eu me sinto, quando eu faço um parto, eu participo da história da vida de alguém nesse momento, parece que eu lavo a alma, né? Então é muito importante isso. E falando um pouco de futuro, a gente não pode esquecer que cada vez mais a gente está com saúde digital perto da gente, né? E existem N aplicativos hoje que permitem diagnóstico de depressão pós-parto baseado no respostas que ela dá. Então a gente ficar atento a essas inovações, né? Trazer para perto, por mais que medicina ainda é olho no olho, e por mais que a gente tenha inteligência artificial, por mais que você tenha ouvido aí falar de chat GPT, o pessoal está enlouquecido com isso, ainda vai ser um ser humano que vai olhar para outro ser humano, né? E juntos a gente vai trazer essa nova vida ao mundo. É isso. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado. Espero que tenham gostado e até breve. Muito obrigada.